Sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho. Eu quero falar hoje sobre o desapego. Vocês sabem que toda a minha fala, todas as minhas reflexões aqui no canal, né, cotidianamente eu estou trazendo pensamentos que eu estou tendo sobre o meu cotidiano, sobre os desafios que eu tenho que encontrar, que eu tenho encontrado, né? Os desafios de um novo relacionamento, de curar o meu passado, das faltas que eu tive na infância, de compreender o que eu não compreendia, de lidar muitas vezes, de perceber que eu era ingênua, que eu era inocente, que eu não via quando o outro estava mentindo, eu não sabia distinguir entre a mentira e a verdade. De perceber como eu ainda estou dissociada em algumas situações do que eu penso, do que eu sinto e o que eu faço. E que existe uma caminhada para que eu chegue a essa associação em que isso tudo esteja integrado, que é a saúde, gente. A saúde verdadeira, a saúde que nos liberta das dores, que implica os traumas, os padrões repetitivos, é uma saúde integral. É uma saúde onde o meu pensamento, o meu sentimento e as minhas ações, elas estão unidas. Elas estão numa mesma direção. O problema da nossa doença é que a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra. E aí o conflito se estabelece dentro de nós. A gente vive esse conflito da incoerência entre o que pensa, o que sente e o que faz. E isso agride o nosso corpo físico. E ele acaba, porque uma pessoa que vive em conflito interno, o corpo físico tem que gastar mais energia para dar suporte a esse conflito. Né? Vocês já prestaram atenção que quando a gente está estressado, a gente gasta uma energia imensa. Quando a gente está com crise de ansiedade, após uma crise de ansiedade, a gente não fica cansado, não fica cansada, a gente se sente o corpo exausto. É porque para lidar com as emoções, o corpo físico ele tem que gastar uma energia enorme. Então, quanto mais a gente caminhar para integrar essas três dimensões nossas, que é o pensamento, o sentimento e o agir, menos a gente vai ter conflito, mais saúde, mais energia no corpo para ir em busca daquilo que a gente quer, da vida que a gente deseja. E uma das coisas que mais nos atrapalha é o apego. Nós temos, pelo menos eu percebo em mim, né, a partir das minhas buscas, das minhas terapias, um apego a situações que eu vivi no passado e que foram boas. Eu já disse em outros vídeos, né? Você pode olhar em outros vídeos aqui no canal, que a gente se apega a situações porque a gente tem nutrição. A gente olha, a gente vê uma situação triste, a gente vê uma desvalorização em qualquer área da nossa vida, seja profissional, seja afetiva, seja nas amizades. Mas muitas vezes a gente fica, a gente não consegue ir. A gente não consegue ir nem em pensamento. Muitas vezes a gente fica naquela lembrança do que a gente já viveu, do que foi bom. Porque às vezes hoje a gente não está com uma outra nutrição. A gente não teve a sabedoria de cultivar outras fontes de nutrição. Então o passado se encerra efetivamente, concretamente. Na prática, as pessoas vão embora, seja porque elas morreram, seja porque elas precisaram trabalhar em outro lugar, seja porque a amizade se rompeu, porque vocês seguiram caminhos diferentes. Então, o que havia ontem, que alimentava você ontem, hoje pode ser que não está mais aí. E aí você se sente desnutrido. Você sente uma angústia, você sente um tédio, você sente um vazio. E o que é esse vazio, gente? É a falta da nutrição que você não está tendo. Porque nós somos seres, eu já falei em outros vídeos, que a gente precisa de nutrição. Eu preciso de nutrição relacional, seja das minhas relações, dos meus aprendizados intelectuais, eu preciso estar descobrindo cada vez mais, e sou eu. Eu preciso estar vivendo novas experiências estimulantes, né? Novos trabalhos, novos projetos, seja uma reforma, seja a mudança de uma cidade, seja a perspectiva de um novo relacionamento, seja na minha busca espiritual, estar indo além, aumentando a minha fé.
Tudo isso são exemplos de nutrição. E você está fazendo esse, tá buscando, está cultivando esses lugares para ter nutrição? Ou você está lá amarrado ou amarrada no que você teve de nutrição no passado? Gente, o que foi ontem e não é mais, não nutre. Por mais que tenha sido excepcional, extraordinário naquela época, quando você era criança, ou quando você era adolescente, ou quando você já era adulto, mas já faz uns 10 anos que você viveu uma coisa que foi muito boa, uma relação que foi uma paixão assim tão forte, que na época arrebatava seus pensamentos, arrebatava seu corpo, e que você se sentia motivado, e que hoje não tem, e que hoje já passou, que essa paixão acabou, transformou-se numa relação, foi vivida e acabou. Então passou. Se você ainda pensa, é porque você está presa lá. Muitas vezes você até já curou o que foi ruim. Eu falei ontem, né, no vídeo de ontem, que estou curando. Foi ontem ou foi domingo? Não foi domingo, no vídeo de domingo. Que ainda estou curando algumas questões de uma relação que eu tive há mais de 10 anos. Por quê? Porque ela tocou em pontos sensíveis que a minha criança ferida ainda não curou por completo. Então é esse espaço onde não curou que às vezes a gente fica preso por uma perna. Mas eu estou tratando desse lugar. Mas o que eu estou falando hoje não é dessa cura do que foi ruim. É do desapego do que foi bom, que também, gente, é um desafio, porque fica o sabor da lembrança, daquela comida gostosa, daquele namoro que foi bem afetuoso, ou que foi vivo, foi viril, ou que foi sensual, né? Que foi estimulante. Aquela lembrança do trabalho, do projeto que a gente foi capaz de executar e que deixou um saldo, que deixou uma construção concreta de um prédio, de uma casa que a gente fez com carinho. Tudo isso, gente, foi bom. Nutriu você na época, mas passou e é hora de desapegar, gente. E só é possível desapegar quando você tem novos projetos, quando você tem em vista um novo lugar. E eu não estou dizendo que ter em vista um novo projeto, estar dando passos em um novo projeto, vai evitar a dor de largar o que foi velho do passado. Não, o desapego vai implicar uma dor emocional. Porém, é importante você colocar essas coisas que são boas no lugar, vamos dizer, dos seus tesouros. Crie um baú imaginário e guarde nesse baú todas as experiências, todas as emoções, todas as relações que você viveu, todos os momentos que você viveu e que foram bons. Guarde nesse baú. Você pode até criar uma espécie de imaginação. Você coloca uma musiquinha suave e vai percorrendo a sua vida, visitando os momentos que foram legais, que foram bons, que você tem saudade, inclusive as pessoas do passado, que você tem saudade, inclusive as que já foram para outra dimensão, você pode incluir nessa imaginação. Então você vai pegando cada uma dessas coisinhas, dessas situações, dessas pessoas, dessas lembranças e guardando nesse baú que é o seu tesouro de lembranças. Você pode colocar o nome desse baú do meu tesouro de lembranças. Aquilo que eu fui capaz de viver e que foi bom. E aí, quando você guardar todas essas lembranças, você fecha esse baú, você agradece a todas as pessoas e todas as coisas que foram vividas, ou se vira, diz, vou guardar você aqui num cantinho especial para eu vir aqui, relembrar um pouquinho tudo que foi vivido e seguir adiante para outras pessoas e outros momentos e outras experiências. Então, sempre que a saudade apertar, que a angústia apertar, você vai saber que pode ir nesse lugar dentro de você e olhar e revisitar as lembranças do que foi bom, compreendendo
usando essas lembranças, usando esses recursos para lhe fortalecer e para você compreender que pode viver coisas ainda melhores. Não é você precisa fazer isso para lhe fortalecer, mas com a compreensão de que o melhor está por vir, que o dia de hoje oferece uma oportunidade ainda maior e melhor do que as de ontem, porque hoje você está mais consciente, você está mais experiente, você já tem um arcabouço, um arquivo, né? Um baú de várias experiências positivas que você foi capaz de buscar e que, portanto, lhe mostra que você é capaz de ter outras, de você conseguir mais experiências positivas. Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo que nos acontece. A gente precisa aprender a lidar com todas as situações, inclusive com os nossos apegos ao passado, apego ao que foi bom, apego aos encontros que foram bons, mas que não é mais, que não nutrem mais. Então coloque nesse baú imaginário e você pode visitar, você vai saber que você pode visitar e olhar e lançar mão, né, desses tesouros de experiências e vivências todas as vezes que você precisar e todas as vezes que você sentir a falta, que você se sentir apegado. E aí todas as vezes você vai lá, olha, se despede e diz, olha, vou seguir, agradeço a tudo e a todos. Agora parto para uma nova experiência. Abre o seu coração, abre o seu peito, abre sua mente, abre o seu corpo para viver o novo. Que seja no trabalho, que seja no relacionamento, que seja na sua vida, nos seus hobbies, em todas as áreas, né? Na sua vida financeira. Então, é um processo que você precisa cultivar, que você precisa aprender a lidar. A gente precisa aprender a lidar com o que foi ruim, curando, né? Limpando os traumas, e precisa aprender a lidar com o que foi bom, que é entregando, guardando nesse baú das lembranças boas que nos fortalece e seguindo adiante. Pois o que eu já vivi ontem eu não vou poder viver hoje porque já passou. Eu posso ter como um exemplo da minha força, da minha capacidade. Então, gente, que hoje a gente possa aproveitar o dia para fazer algo novo, para encontrar uma nova pessoa, para conversar com uma nova pessoa, onde quer que você vá, em qualquer lugar, pode ser essa oportunidade, num banco, na sala de aula, num restaurante, que você abra seu coração para o novo, para uma nova possibilidade de trabalho, enfim, para uma nova possibilidade de vida, né? Que o novo entre, que você consiga fechar um ciclo ou vários ciclos e abrir novos ciclos. Que é assim que a gente cresce e a gente evolui. E aí eu termino o vídeo mais uma vez agradecendo a vocês, pedindo que, se vocês gostam, compartilhem nas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de nossos vídeos e dê um like pra gente. Obrigada pelos feedbacks que eu tenho recebido constante, agradecendo pelo conteúdo, pelas minhas reflexões, dizendo que elas estão servindo para melhorar a vida de vocês. Eu agradeço. A partir desses feedbacks eu me sinto mais forte para continuar essa partilha com vocês todos os dias. Então, beijo grande e até mais tarde, até amanhã.